Olá, se preocupe com os conceitos, desenhe o que você não entende, ao invés de ficar caçando maneira de uma fórmula funcionar. Um aluno me enviou esse print screen de uma aula, que realmente eu não sei de onde ele tirou esse print screen, mas a questão é um vídeo sobre otimização de armaduras, de um pilar de canto. E daí o professor de sala mostra umas fórmulas aqui, umas fórmulas até relativamente complexas aqui, mas umas fórmulas aqui para calcular, ver se está eficiente ou não uma armadura de um pilar de canto, ok? E a questão é, como que eu sei se uma armadura de um pilar de canto está eficiente ou não? Eu vou parar e fazer um monte de formulário complexo? Não, não tem motivo para fazer pilar complexo. Todo esse cálculo aqui complexo eu nunca vou utilizar na prática. Por quê? Porque tem uma maneira gráfica de imaginar. Lembra, o cérebro tende a ser mais visual, é mais para quem é da engenharia. Então é muito mais fácil imaginar uma maneira gráfica que é mais intuitiva do que tentar olhar essa fórmula complexa aqui e tentar encontrar o valor exato de cada item. Isso aqui não vai ficar nem um pouco intuitivo. A questão aqui é o seguinte: eu vim aqui no CIP, tá? Poderia ser qualquer outro software, vai dar o mesmo resultado, tá? Qualquer software calcula corretamente, claro, mas qualquer pilar com o mesmo resultado. E eu lancei 3 pilares, tá? Esses pilares aqui, no caso, eu estou modelando eles como pilar de canto mesmo, tá? Tá aqui, otimização de armaduras de um pilar de canto. Eu estou modelando eles como pilar de canto como? Basicamente, estou calculando eles com um esforço vertical de 100 toneladas, um momento fator de 12 kgfm e uma carga, um momento fator no eixo dos 25 centímetros aqui, de 5 kgfm. E a questão que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou demonstrar como que eu chego na otimização mais pesada da estrutura sem ficar aplicando um monte de coisa, e eu tenho certeza absoluta que a otimização pesada, através do método gráfico, fica óbvio de você entender, tá? Então vamos lá. Claro, se você quiser usar essa fórmula depois pode, mas o resultado vai ficar óbvio. Bom, vamos lá então. Eu tenho 3 pilares e os 3 pilares estão aqui, tá? A primeira questão aqui é o seguinte: eu tenho P1 aqui. O nosso P1 é um pilar que tem no total aqui, posso destravar isso aqui, tá? Mas o nosso P1 é um pilar que tem no total aqui, tudo barra de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 barras de 10, ok? Tá, então eu fui lá, tem um pilar pesado, claro, um pilar de um prédio e tudo mais, e eu resolvi armar ele com barras de 10 milímetros. O que aconteceu aqui? Aconteceu o que? O pilar no total de 4 mais 20, 26 barras de 10, está aqui o cálculo também, certo? Então a questão aqui é o seguinte: quanto que eu estou gastando de aço exato? Tá? Quanto estou gastando aqui? Basicamente a barra de 10, 10 vezes 10, vezes π sobre 400, vezes 26 barras. Eu estou gastando 20,42 centímetros quadrados de aço, ok? Então esse é o meu gasto atual. Quando eu vou para o P2 agora, só uma questão aqui, não sei se estou bloqueando a tela, mas atualmente aqui, eu vou até copiar aqui da tela, mas atualmente o meu aproveitamento da barra tem 99,4%. Então eu estou com 0,6% de folga nas cargas aqui. Vamos para o próximo P2 aqui. O P2 é o mesmo pilar, com as mesmas cargas, tá? E o aproveitamento dele também está em 99,4%. Tá? Então você vai dizer, bom, é a mesma taxa de aço. Calma lá, porque esse pilar aqui, ele foi armado, ao invés de ser trabalhado com 26 barras de 10, ele está com 10 barras de 16. E 10 barras de 16 vezes 16 vezes π sobre 400 vai para 20,1. 20,1, 20,4 é a mesma coisa. Mais ou menos, porque a gente está falando de otimização, lembra? A partir do momento que você fala de otimização, uma diferença de 1,5%, tá, numa obra grande, acaba sendo diferença. Tá? Então, por otimização, eu estou tirando 1,5% de graça aqui. Agora, por que eu estou tirando 1,5% de graça? Você consegue deduzir logicamente através dessas fórmulas por que eu estou tirando 1,5% de graça? Não é intuitivo. Agora, a questão aqui é o seguinte: vamos imaginar isso aqui graficamente, ok? Então está aqui nosso pilar. Tá? O que eu desenho aqui? Eu desenho uma linha com 120, no caso 12 kgfm, e uma linha com 50 e 105 kgfm. Tá? A questão é, por que eu desenho isso? Basicamente porque o meu pilar ele não está flexionado no eixo X, ele não está flexionado no eixo Y, ele está flexionado na perpendicular. Então eu tenho que imaginar a minha seção como sendo algo assim, ok? Flexionando, digamos, nesse eixo aqui, tá? Ou no caso aqui, flexionando nesse eixo aqui, ou posso girar ela para ter um eixo fraco, no caso, tá? Mas a questão é eu ter uma seção inclinada, ok? Então, o que eu tenho sobre a seção inclinada? Basicamente, se eu pegar do eixo para cá, tá? Do eixo para cá e do eixo para cá, o que vai acontecer? Que esse aço aqui próximo do meio não me dá um braço de alavanca adequado, ou seja, essas barras aqui, essas barras aqui do meio não têm eficiência. E a pergunta é:
qual a barra que tem mais eficiência? Qual que é as barras mais efetivas? Bom, as barras efetivas são as da quina. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, outra questão. Se eu tenho um momento rotator no eixo X e eu tenho um momento rotator no eixo Y, tá? Quais barras funcionam em cada eixo? Se for pensar cada eixo, quais barras funcionam em cada eixo? Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Vamos pensar primeiro no meu eixo. Até vou colocar aqui, vou colocar mais duas barras aqui no meio para ficar mais óbvio ainda a comparação. Ok? Tá? Mas o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Que quando eu vou pensar no momento rotator no meu eixo X, aqui, no meu eixo X, então, eu tenho a estrutura solicitada com momento nessa direção. Essas barras aqui vão estar utilizadas. Tá? E as outras barras? As outras barras não. Eu vou até marcar aqui essas barras para você ver melhor quais barras que são úteis quando eu tenho flexão no eixo X. Por que aquelas barras ali do meio não são úteis? Porque elas estão muito próximas do meio. Lembra? O momento rotator é força vezes distância. Quanto mais próximo eu estou do meio, menos eficientes são as barras. Então, essas barras marcadas aqui, ó, elas têm uma flexão muito efetiva no eixo X. Ok? Agora, quando eu tenho um momento fletor no eixo Y, agora, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte: vou marcar de novo as barras agora, quem sabe com um círculo maior aqui, que são, fizer um círculo médio aqui, ó, tá? As barras que têm a função do eixo Y, tá? Que vão ser o quê? As barras de cima e as barras de baixo. Ok? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Que essas barras aqui que vão ter uma função no eixo Y. Tá? Por que eu estou marcando isso aqui? Porque isso que tem que entender, quando vai modelar, porque se entender isso aqui vai ficar óbvio o cálculo. Tá? O que eu tenho aqui é o seguinte: copiei as barras aqui, posso copiar por fora mesmo, não, eu tenho que copiar a barra de fora aqui, tá? Essa aqui, e aqui do meio, beleza. Tá? Copiei essas barras aqui, ó, e joguei aqui embaixo, certo? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui o seguinte, ó, que essas barras aqui são influenciáveis só no eixo Y, essas barras aqui são influenciáveis só no eixo X, e essas barras aqui, ó, das quinas, estão influenciando nos dois eixos, ok? Por que essa estrutura aqui, então, que eu tenho... Primeira coisa, tem barras 16, elas são mais efetivas, eu acabei nem precisando colocar barras na face Y, ok? Como que eu consegui manter aproveitamento? Basicamente a questão é que agora eu tenho uma barra maior aqui na quina, ok? Agora eu tenho uma barra de 16 na quina, ao invés de uma barra de 10, então ela consegue eliminar isso aqui, tá? Meu aproveitamento está em 99.4, mas se eu colocasse 4 barras de 16 e colocasse só duas aqui, ó, de 16 também, o que aconteceria? Aconteceria que a mesma taxa de aço, o aproveitamento vai para... Estava 99.4, ele vai para 99.8. É a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa. Mas eu vi que eu perdi um pouco de resistência quando eu coloquei aço nas duas faces. Ok? Por quê? Porque o aço que fica nas faces não é efetivo. Ok? O que eu quero sempre que é possível, cadê? Aqui, ó. Mas o que eu quero sempre que é possível é ter barras pesadas nas quinas e as barras leves do restante. Porque o momento rotator no eixo X eu uso as barras das quinas e as barras que estão em Y, e o momento rotator no eixo Y eu uso as barras das quinas e as que estão em X, ou seja, as barras das quinas trabalham duas vezes, enquanto as barras da face trabalham só uma vez. E a questão é, você prefere um funcionário que trabalha duas vezes ou trabalha só uma vez? Você prefere um funcionário que trabalha o dobro? É isso que as barras da quina fazem. Então a questão aqui é o seguinte: se eu quero otimizar a minha estrutura, como que eu vou otimizar sem precisar aplicar formulário complexo? Bom, primeira coisa é trabalhar com um diâmetro maior, desde que dê um pagamento de barras adequado, é mais eficiente. Agora, uma coisa que vai acontecer aqui, eu troco isso aqui para a barra de 20, tá? Lembrando que estava em 99.4, tá? E eu tiro essas barras aqui, tá? Tirei barra, coloquei 4 de 20 mais 4 de 16, tá? A taxa de aço fica praticamente a mesma, tá? 4 barras de 20, né? 4 barras de 20 vezes 20 vezes π sobre 400, mais 4 barras de 16 vezes 16 vezes π sobre 400, foi para 20.6, continua em 20 ponto alguma coisa, mas agora o meu aproveitamento que estava em 99 ponto alguma coisa foi para 96.4. Tá? Então a barra maior na quina ajudou mais. Como que eu posso otimizar isso aqui mais ainda? Já que o meu aproveitamento está folgado, eu reduzo o diâmetro aqui. Tá? E está aqui o P3, o nosso pilar mais otimizado. Ele é um pilar com 98.1% de taxa de aço. Ok? O aproveitamento, desculpa, dele tem 98.1. Tá? E a questão é como que está a área de aço dele. 4 barras de 20 nas quinas, né? 20 vezes 20 vezes 20 vezes π sobre 400, mais 8 barras de 10 vezes 10 vezes π sobre 400, 18.8, ok? Então estava com pilares de 20.4, 20.1, apertado ali 99.4%, agora foi para 98%, ganhei uma folga aqui, e foi para 18.84, onde eu tinha 20.4, ok? Menos 1 vezes 100, 7.6% a menos de aço, ok? Eu precisei usar um formulário complexo que eu não entendo? Não, tá? Inclusive,
Sabe quem que pode usar esse formulário? O cara que desenvolveu esse formulário. Ou quem só entendeu muito bem porque entendeu a intuição da teoria que vem por trás dele. Tá? Mas não é o que acontece. As pessoas vão lá, eu quero caçar, qual é a fórmula que eu aplico para saber que está otimizado. Não é questão de qual fórmula você aplica. A questão é como que você sabe que está otimizado. Tá? Porque se você souber essa questão aqui, depois você vai entender esse formulário básico. Mas a questão é, você está otimizado quando você tem aço só em uma das esquinas, então uma das faces, né? Não aço em duas faces. E você está otimizado quando a área das barras das esquinas são menores, ok? Então a questão aqui do formulário basicamente está dizendo que barras nas duas faces laterais não é eficiente. É isso que está sendo dito naquela fórmula. Tá? Mas ela tem um formulário complexo. É só isso que ele está dizendo, ok? Tá? Essa que é a questão. Como que você otimiza? Aço pesado nos cantos, aço menor nas esquinas, em uma face só, ok? Tá? Inclusive isso aqui eu poderia, tecnicamente, estruturalmente falando, tá? Atualmente estou com o quê? Eu estou botando para cá, né? 4 barras de 20 vezes 20 vezes π sobre 400, mais 8 barras de 10, só aplicar a fórmula de novo, vezes π sobre 400 aqui, ó, vai me dar uma área ácido total de 18,85, certo? Se eu disso isso aqui em 4 barras, vezes 4 sobre π e elevado a 0,5, daria o diâmetro ideal para mim. Tá? Então, se eu tivesse a possibilidade de colocar 4 barras de 24 milímetros, seria melhor ainda. Claro, complica, não tem barra de 24, tá? Mas a questão é, seria mais eficiente ainda se tivesse uma barra maior ainda ali, tá? E eu não precisasse colocar barra lateral. No caso do pilar de 60, eu acabo precisando ter uma ou duas barras aqui para evitar uma fissuração intermediária. Tá? Mas por questão de otimização, uma barra de 20 aqui é muito eficiente. Tá? Uma barra de 6 é menos, uma barra de 2,5 é menos e assim por diante. E o menor possível é um monte de barra de 10 nas quinas, porque a barra de 10 na quina, ela vai me ajudar muito. Okay? Ela vai dar aproveitamento 99,4, onde eu podia ter um aproveitamento de 98,1 e uma economia ainda de 7%. Tá? Essa é a questão principal. Inclusive, se for pensar essa economia aqui de 18,85 aqui, dividido por 20,4 que eu tinha ali original, e eu multiplicar isso aqui ainda pelo 98,1 que eu tenho atual, ao invés de 99,4, a minha economia já foi para quase 9%. Ok? Por quê? Porque eu estou com a folga aqui ainda, né? No caso, essa mesma otimização, se eu aplicasse em outro modelo, essa estrutura aqui continuaria com 4,20 mais 10, se aumentasse 5% das cargas, mas essa aqui já pediria mais 2 barras de 10. Entendido? Então, como que você otimiza isso aqui? Eu vou caçar uma fórmula complexa de um professor que não explica a fórmula, nem o conceito antes? Não, tá, quem sabe o professor explica a fórmula, mas explica esse conceito? Não, entenda o conceito, procura o conceito. Qual é o conceito aqui? Força vezes distância, ok? Não é estática isso? Pois é, né? Não precisa estudar estática, se quer estudar coisa complexa. Se tivesse estudado estática, isso aqui ficaria óbvio, beleza? Então, por enquanto, seria isso.